E acabou há pouco lá no Luso Brasileiro o jogo entre Fluminense 0, São Paulo 0. Gente, que jogo! Vou contar para vocês. As duas equipes sem inspiração. Pelo menos o time do Fluminense, o técnico já tem um time montado, ele já sabe quais são as suas titulares. Enquanto que o São Paulo se vê aí a cada jogo uma mudança de tática, uma mudança de jogadoras. Parece que o Thiago Viana ainda está perdido, não sabe ainda o que escala no seu time. E aí o São Paulo sem criatividade, sem emoção, e empatou com o Fluminense em 0-0. Melhor para o Fluminense, que saiu do bolo de 7 pontos com um montão de times. E o São Paulo chega no bolo com 7 pontos, mas com esse futebolzinho aí apresentado, vai pegar o Palmeiras a semana que vem. Não sei não. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franca. Hoje o dia é cheio de vídeos, hein? Para trazer as informações do nosso futebol feminino. E o destaque é esse jogo de Fluminense 0, São Paulo 0, que acabou há pouco lá no Luso Brasileiro. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso você já vai deixar o seu like, por favor, conto com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, ajuda a gente a bater a nossa meta aí. Conto com vocês. Pois bem, galera, tudo igual lá no Luso Brasileiro. Fluminense e São Paulo não saiu do 0-0 na noite dessa segunda-feira pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino, em duelo disputado no estádio Luso Brasileiro, lá no Rio de Janeiro. Pois bem, como é que os dois técnicos, Saulo Silva e o Thiago Viana, escalaram suas equipes? Vamos começar com as soberanas do tricolor paulista do técnico Thiago Viana, que são as visitantes. Olha que escalação, galera. Ele foi com a Carlinha, Robinha, Tayla, Rafa Soares e a Clara, Preniger, Aline, Serrana, Crivellari, Isa e a Gadu. Agora reparem aí quem tá no banco. Cadê a Carol Gil, certo? Não tá no banco. Cadê a Bruna Caldeirão? Também não tá no banco, certo? São Paulo não informa o que tá acontecendo com as jogadoras. Pode reparar também que nem a Camilinha tá no banco. Então isso é agravante, isso é preocupante, certo? Eu critico o técnico também, mas precisamos ver aí, certo, o que ele tem à disposição nas suas mãos aí. Eu tô vendo que ele teve dificuldade para escalar essa equipe, né? Pois bem, enquanto que o técnico Saulo Silva escalou a sua equipe com a Kemily, a Gislaine, Anne Coutrin e a Sorriso, Karina, Louvain, Raquel Fernandes e a Keké, Camila e a Lili. Parece que o Saulo Silva assistiu o nosso pré-jogo, né? Que foi justamente isso aí que eu coloquei. No lugar da Louvain tinha colocado a Xerife, mas depois eu mudei de ideia e coloquei a Louvain. Então ele assistiu o nosso pré-jogo aí, ele resolveu com esse time, certo? Mas o time do Fluminense também falta muita criação, certo? Era pro time do Fluminense ser mais propositivo e mais pra cima, certo? Mas os dois times, na verdade, não jogaram bem. Então tá aí pra vocês a escalação das duas equipes para este duelo. E como foi o primeiro tempo? Olha só, gente. Primeiro tempo lá no Luso Brasileiro, de muito estudo e poucas chances claras de gol. O São Paulo teve mais posse de bola, mas esbarrou na boa marcação do Fluminense. O jogo esquentou nos acréscimos, com as duas equipes mais ofensivas. Faltou caprichar na pontaria na hora de finalizar as jogadas. Ou seja, o São Paulo pensou, né? Mas não pensou o suficiente para ter criação, para armar jogo, armar jogadas para gol. O São Paulo parece que não sabe fazer gol, gente. Isso é preocupante com jogadoras do nível que tem, né?
Então, alguma coisa está acontecendo aí, porque esse time não anda e a torcida do São Paulino já está ficando impaciente. Pois bem, e o segundo tempo? Olha só, na volta do intervalo, o Fluminense promoveu duas mudanças, uma delas a entrada da artilheira Sochó e adotou postura mais ofensiva, passando a incomodar mais as adversárias. O São Paulo não perdeu o ritmo da etapa inicial e, explorando a velocidade de Isa Guimarães e Vitorinha, que saiu do banco também, levou perigo à goleira Kemily. Apesar da melhora, os times pecaram na pontaria e terminaram a noite sem balançar as redes. Pois bem, eu não entendo, né? Como é que a Sochó é banco nesse time do Fluminense? Né? Eu não entendo. Tudo bem que a Lovaí tá num bom momento, mas não precisa tirar a Lovaí, tira outra jogadora. Algumas coisas que os técnicos preparam para o jogo que não dá para você entender, né? Do lado do São Paulo, tudo bem, eu vi aí o São Paulo aí, algumas jogadoras desfalcando, não sabemos o motivo, mas a gente vê como é que tá o Thiago Viana tá escalando essa equipe, é o mesmo coisa o Saulo, mas pelo menos o Saulo tem um time montado. Agora o erro da Sochó no banco, né, galera? Convenhamos, né? Pois bem, e agora a agenda das duas equipes. O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira, dia 26, diante do Cruzeiro, às 19 horas, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Já o São Paulo faz o clássico choque rainha contra o Palmeiras na sexta-feira, às 9h30 da noite, em Cotia. Pois bem, sexta-feira agora, né? Se o São Paulo jogar esse joguinho aí, não sei não, viu, galera? Não sei não. Pois bem, meus amigos, um jogo totalmente desmotivado das duas equipes. Parecia que as equipes não queriam jogar. Pareceu, sabe quando você tá no churrasco aí, você resolve ir brincar, uma pelada com os amigos, né? Com o estômago cheio, tomou umas. Parece que o time do São Paulo, não só do São Paulo, e o Fluminense estavam assim, né? Tanto é que no primeiro tempo o São Paulo foi até um pouco melhor, mas faltou criatividade, faltou efetividade pro time. O time do São Paulo não tem criação, gente, é incrível. Não tem criação, até arma jogada, mas não consegue levar isso a gols. Eu não sei o que acontece. Ele foi no esquema, já mudou o esquema de novo, foi no 4-3-3, certo? Isso mostra aí que o técnico ainda tá perdido. O Thiago Viana ainda não tem o seu time montado. Tudo bem, nós vemos aí que a Bruna Calderano não estava nem no banco, Carol Gil também não estava nem no banco, certo? Mas o São Paulo tem peças o suficiente para repor aí, né? Tem alguma coisa errada aí, certo? O São Paulo precisa melhorar, porque ficar com esse time aí que nem morre, nem suspira, então a torcida vai começar de novo a pedir a cabeça do técnico, né? Então, como é que um time desse quer chamar a torcida pro seu lado com um jogo desse, um jogo reativo, né? Que não tem inspiração nenhuma. Mas o Fluminense também na mesma situação, o Fluminense jogando em casa tinha a chance, né, de vencer o jogo e ir para 10 pontos, encostar no líder Palmeiras, deixar a bagunça para trás, né? Mas empatou, ficou com 8 pontos, pelo menos saiu daquele grupo lá que tem um montão com 7 pontos, né? E o São Paulo ficou com 7 pontos, juntou a esse grupo, né? E agora, se o time não melhorar, não sei não, porque tem time aí que tá atrás do São Paulo que tá jogando melhor, hein? Então vamos ver o que vai acontecer aí nessa quinta rodada, pegando justamente o líder do campeonato. Pois bem, meus amigos, essa é a nossa análise e opinião de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, a gente volta agora no pós-jogo de Corinthians e América que tá acontecendo nesse momento. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma boa noite e uma maravilhosa semana. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço do Franco. Fui.